O beijo veio como um raio em céu claro, roubado na escuridão da tenda sob as estrelas da Serra da Estrela, e no instante seguinte, o grito da mãe de Ana ecoou pelo acampamento, destruindo o segredo que Sofia nem sabia que guardava. O mundo de Sofia desabou ali mesmo, com os olhares acusadores da família a perfurarem-na como facas, e ela soube que nada voltaria a ser o mesmo. Ana, com os olhos cheios de pânico, recuou um passo, deixando Sofia sozinha no centro da tempestade que acabara de explodir. Sofia sempre pensara que a sua vida era simples, previsível, como as ruas estreitas de Lisboa onde crescera. Aos 25 anos, trabalhava como designer gráfica numa pequena agência no Bairro Alto, rodeada de amigos liberais e de uma família que, embora conservadora, nunca questionara as suas escolhas. A amizade com Maria, a sua melhor amiga desde a universidade, era o pilar da sua existência. Maria, extrovertida e sempre pronta para aventuras, convidara-a para este fim de semana de campismo com a família. Vai ser divertido, Sofia. Os meus pais adoram-te e a minha irmã Ana vai estar lá. Ela é incrível, vais ver. Sofia aceitara sem hesitar, ansiosa por escapar ao stress da cidade. Chegaram à Serra da Estrela numa sexta-feira à tarde, o ar fresco das montanhas contrastando com o calor sufocante de Lisboa. O acampamento era idílico, tendas montadas à beira de um riacho, fogueira preparada para churrascos e o som distante de ovelhas a pastar. Os pais de Maria, o Sr. e a Sra. Oliveira, eram o típico casal português de meia-idade. Ele, um engenheiro reformado com um bigode grisalho e um humor seco. Ela, uma dona de casa devota à igreja, sempre com um rosário no bolso. Ana, a irmã mais velha de Maria, era o oposto da irmã. Aos 28 anos, com uma carreira promissora como advogada em Porto, exibia uma confiança que intimidava. Os seus cabelos curtos e ondulados emolduravam um rosto angular, com olhos castanhos que pareciam ler as almas alheias. Desde o primeiro momento, Sofia sentiu uma atração inexplicável por Ana. Não era algo que pudesse nomear, um formigueiro na pele quando os seus olhares se cruzavam, uma risada que ecoava mais alto do que as outras. Durante o jantar à fogueira, enquanto comiam sardinhas grelhadas e bebiam vinho verde, Ana sentou-se ao lado dela. Então, Sofia, Maria diz que és uma artista brilhante. Mostra-me algum dos teus trabalhos? A conversa fluiu naturalmente, tocando em arte, política e as peculiaridades da vida em Portugal. Sofia riu-se das histórias de Ana sobre casos judiciais absurdos, sentindo-se viva de uma forma que não experimentava há anos. Mas à medida que a noite avançava, a tensão crescia. A Sra. Oliveira, sempre atenta, comentava sobre a importância da família tradicional. Em Portugal, ainda valorizamos o casamento, os filhos. Não como esses liberais de Lisboa que acham que tudo é permitido. Sofia engoliu em seco, recordando as suas próprias dúvidas internas. Ela nunca namorara seriamente um homem, atribuindo isso à carreira, mas ultimamente questionava-se. E agora, com Ana tão perto, esses questionamentos ganhavam forma. Naquela noite, partilharam a tenda com Maria, mas esta adormeceu cedo, exausta da viagem. Sofia e Ana ficaram acordadas, sussurrando sobre sonhos e medos. Sinto-me presa no meu trabalho, confessou Ana. Quero mais da vida, algo autêntico. Sofia assentiu, o coração acelerado. Foi então que Ana se aproximou, os lábios roçando os dela num beijo impulsivo. O mundo parou. Mas o ruído de alguém a aproximar-se quebrou o momento, a mãe de Ana, que viera verificar se estava tudo bem. O grito dela acordou todo o acampamento. No dia seguinte, o ar estava carregado de silêncio. Os pais de Maria evitaram olhar para Sofia, enquanto Maria, confusa, tentava mediar. O que aconteceu? Por que é que a mãe está assim? Ana, pálida, murmurou desculpas vagas. Sofia sentiu-se exposta, como se o seu segredo mais profundo tivesse sido revelado antes mesmo de o compreender. O resto do dia passou em caminhadas forçadas e refeições tensas. À noite, Sofia confrontou Ana em privado. Por que fizeste aquilo? Sabias que a tua mãe podia aparecer. Ana baixou os olhos. Não sei, Sofia. Senti algo. Real. Mas a minha família. Eles nunca aceitariam.
A pressão familiar pesava como uma âncora. Ana crescera numa casa católica devota, onde a homossexualidade era vista como um pecado. O pai, embora calado, partilhava as visões conservadoras. Sofia, por seu lado, vinha de uma família semelhante, mas mais distante, os pais em Setúbal, raramente envolvidos na sua vida diária. Ainda assim, imaginava a decepção deles se soubessem. E agora? Perguntou Sofia, a voz tremendo. Ana hesitou. Temos de fingir que nada aconteceu. Pelo bem de todos. Mas fingir era impossível. Durante os dias seguintes, os olhares trocados entre elas eram carregados de desejo e culpa. Maria, intuindo algo, questionou Sofia. Estás bem? Pareces distraída. Sofia mentiu, mas o peso da mentira corroía-a por dentro. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, o casamento gay legal desde 2010 ainda carregava estigmas, especialmente em comunidades rurais como a da família Oliveira. Sofia via nos jornais histórias de discriminação de famílias que rejeitavam filhos. E agora ela estava no centro disso. O conflito interno de Sofia intensificava-se. Era isto amor? Ou mera curiosidade? Ela debatia-se com a moralidade, trair a amizade de Maria ao envolver-se com a irmã? E Ana, que preço pagaria? A carreira dela, dependente de uma imagem impecável, poderia ruir com um escândalo. No terceiro dia, durante uma caminhada sozinhas, Ana confessou: sempre soube que era diferente, mas reprimi. Tu fazes-me querer enfrentar isso. Sofia sentiu um misto de euforia e terror. Mas ao regressarem, o pai de Ana chamou-a para uma conversa privada, os olhos severos. Sofia soube que a tempestade mal começara. A confrontação com o pai de Ana marcou o início de uma espiral de tensão que Sofia nunca imaginara. Ele, com a voz grave e autoritária, disse-lhe diretamente: o que vi ontem não pode repetir-se. A minha família não tolera esses desvios. Sofia sentiu o chão fugir-lhe, mas Ana interveio, defendendo-a com uma veemência inesperada. Pai, não é um desvio. É quem eu sou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e o Sr. Oliveira virou as costas, deixando-os com o peso da rejeição. De volta ao acampamento, Maria finalmente descobriu a verdade. Vocês beijaram-se? Na minha tenda? Os olhos dela encheram-se de lágrimas, não de raiva, mas de confusão. Sofia, és a minha melhor amiga. E tu, Ana, a minha irmã. Como puderam? Sofia tentou explicar, mas as palavras saíam atropeladas. Não planeámos nada. Aconteceu. Maria afastou-se, precisando de espaço, e Sofia sentiu a amizade rachar como vidro frágil. Os dias seguintes foram um teste à resiliência de todos. A Sra. Oliveira, entre rezas e olhares desaprovadores, tentava manter a normalidade, cozinhando refeições elaboradas como se nada tivesse acontecido. Mas as conversas à mesa eram forçadas, cheias de silêncios constrangedores. Sofia debatia-se com a culpa, estava a destruir uma família? E o seu próprio conflito interno crescia, aceitaria ela esta atração ou negá-la-ia para preservar a paz? Ana, por seu lado, enfrentava demónios profundos. Como advogada, lidava diariamente com casos de discriminação, mas aplicar isso à sua vida era diferente. Lembro-me de uma cliente que perdeu a custódia dos filhos por ser lésbica, confidenciou a Sofia numa noite, enquanto caminhavam pela floresta. A sociedade portuguesa evoluiu, mas não o suficiente. Nas vilas como a dos meus pais, ainda é tabu. Sofia assentiu, recordando notícias sobre ataques homofóbicos em festas de Lisboa. E tu? Estás pronta para isto? Ana hesitou. Quero estar contigo. Mas a lealdade familiar testava a Ana. O pai chamou-a novamente, pressionando-a a corrigir o seu caminho. Pensa na tua mãe, na tua irmã. Isto destrói-nos. Ana saiu dessa conversa abalada, questionando se valia a pena o sacrifício. Sofia, vendo-a a sofrer, sugeriu terminarem antes de começar. Talvez seja melhor esquecermos.
Mas Ana recusou, puxando-a para um abraço escondido. Não posso. Tu acordaste algo em mim. Maria, entretanto, processava a traição. Ela sempre admirara a irmã, vendo-a como modelo de sucesso. Agora sentia-se traída. Numa conversa honesta com Sofia, desabafou: sinto-me excluída. Como se vocês tivessem um segredo que me magoa. Sofia pediu perdão, mas Maria questionou: é amor ou só uma fase? Essa dúvida ecoava no coração de Sofia, que se debatia com a moralidade da situação. Estava a escolher o desejo sobre a amizade? A tensão culminou numa discussão familiar à fogueira. A senhora Oliveira, com lágrimas nos olhos, implorou a Ana: vai à igreja, filha. Deus perdoa, mas tens de mudar. O pai acrescentou: em Portugal, respeitamos tradições. Não quero ver minha filha arruinada. Ana, com voz firme, rebateu: tradições que magoam não merecem respeito. Sofia, calada, sentiu o peso da sociedade. As leis permitiam, mas os corações nem sempre. No dia seguinte, uma caminhada em grupo virou confronto. Maria, ainda magoada, acusou a Ana de egoísmo. Pensas só em ti. E a Sofia? Estás a arrastá-la para isto. Ana defendeu-se: não a arrasto. Escolhemos juntas. Sofia interveio, admitindo a sua confusão. Tenho medo, Maria. Mas negar isto seria mentir a mim mesma. A amizade começou a curar-se ali, com Maria a abraçar Sofia. Então, lutem. Mas não me excluam. Porém, o preço era alto. Ana recebeu uma chamada do trabalho. Rumores sobre a sua orientação começavam a circular, ameaçando a sua promoção. Alguém deve ter ouvido algo, murmurou. Sofia sentiu culpa, questionando se o amor valia a destruição profissional. O conflito moral intensificava-se. Sacrificar o futuro por um sentimento novo? À noite, sozinhas, Ana e Sofia partilharam medos profundos. E se a minha família me rejeitar para sempre? Perguntou Ana. Sofia, tocando-lhe a mão, respondeu: então construímos a nossa própria família. Mas duvidava das suas palavras. A sociedade portuguesa, com as suas raízes católicas, pesava sobre elas. Notícias de paradas do orgulho em Lisboa contrastavam com a realidade rural. O acampamento aproximava-se do fim, mas a jornada emocional mal começara. Sofia via Ana como uma âncora, mas também como uma fonte de caos. A decisão de prosseguir traria mais dor? O alto trão estava a aproximar-se, com escolhas que definiriam o seu futuro. O regresso a Lisboa trouxe uma falsa sensação de alívio, mas os ecos do acampamento perseguiam Sofia e Ana como sombras persistentes. Ana decidiu confrontar os pais numa carta, expondo os seus sentimentos, e a resposta foi um telefonema furioso do pai: não voltes a casa enquanto não mudares. Ana, devastada, chorou nos braços de Sofia, questionando se a liberdade valia o exílio familiar. Sofia, de volta ao trabalho, debatia-se com o seu próprio caos interno. Os colegas, liberais, apoiariam, mas a família dela em Setúbal era outra história. Ligou à mãe, testando as águas com hipotéticos, e ouviu: essas coisas modernas não são para nós, filha. Casa-te, tem filhos. Sofia desligou, o coração apertado. Era isto o preço da autenticidade? Ana mudou-se temporariamente para o apartamento de Sofia, intensificando a sua relação. Os dias eram cheios de ternura, passeios pelo Tejo, jantares caseiros de bacalhau, mas as noites traziam discussões. E se perdermos tudo? Perguntava Sofia. Ana, com determinação, respondia: melhor perder fingindo do que viver mentindo. Mas a pressão social manifestava-se, olhares curiosos de vizinhos, comentários subtis no trabalho de Ana. Maria, reconciliada, visitava-as, mas trazia notícias sombrias. Os pais estão destruídos. A mãe vai à igreja todos os dias, rezando pela cura. Ana sentiu culpa, questionando a sua escolha. Sou egoísta? Devo sacrificar-me pela família? Sofia, em conflito moral, incentivava a não.
Viver autenticamente não é egoísmo. Mas duvidava, vendo o sofrimento de Maria. Um incidente no trabalho de Ana escalou a tensão. Um colega conservador, sabendo do rumor, sabotou um caso dela, levando a uma repreensão. A minha carreira está em risco, desabafou Ana. Sofia, sentindo-se responsável, sugeriu uma pausa. Talvez precisemos de tempo. Ana recusou, mas a dúvida instalou-se. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda discriminava no dia-a-dia. Relatórios da ILGA mostravam assédio persistente. Sofia enfrentou o seu próprio confronto familiar. Visitando Setúbal, confessou aos pais. O pai, um pescador tradicional, explodiu. Isso é uma fase. Não envergonhes a família. A mãe chorou, implorando, pensa nos netos que nunca teremos. Sofia saiu de lá ferida, questionando se o amor valia a alienação. De volta a Lisboa, a relação com Ana aprofundava-se, mas com custos. Amigos comuns afastavam-se, temendo controvérsia. Maria, leal, defendia-as, mas admitia, sinto-me dividida. Amo-vos às duas, mas vejo a dor. Uma noite, Ana propôs, casemo-nos. Mostremos que é real. Sofia hesitou, o medo da rejeição social paralisando-a. O clímax veio numa reunião familiar organizada por Maria. Os pais de Ana apareceram, tensos. O pai acusou, destruíste a nossa família. Ana rebateu, não. A vossa intolerância destrói. A mãe, em lágrimas, pediu, volta para nós, filha. Ana, dividida, olhou para Sofia. Escolho o amor. Mas o pai saiu, cortando laços. Sofia, vendo o sacrifício, questionou tudo. Era correto forçar mudanças? O conflito ético consumia a felicidade individual versus harmonia familiar. Ana, abalada, começou a duvidar. E se eles tiverem razão? Sofia, fortalecendo-se, respondeu, não. A sociedade muda conosco. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Maria, pressionada pelos pais, revelou inadvertidamente detalhes a um primo conservador que espalhou rumores online. Ana enfrentou assédio no trabalho, levando a uma demissão forçada. Perdi tudo por ti, acusou Ana a Sofia, num momento de raiva. Sofia, ferida, rebateu, nós perdemos. Mas valeu? A relação rachou, com discussões sobre lealdade e sacrifício. Sofia debatia-se, abandonar Ana para salvá-la? O alto trão aproximava-se, com decisões que poderiam curar ou destruir. A demissão de Ana foi o catalisador para uma série de eventos que testaram os limites da sua resiliência. Sem emprego, ela mergulhou numa depressão, questionando cada escolha. Valeu a pena, Sofia? Perdi a família, o trabalho. Sofia, culpada, apoiava-a, mas o seu próprio emprego sofria com distrações. Estamos juntas nisto, insistia, mas o peso da sociedade portuguesa, com desemprego alto e preconceitos enraizados, esmagava-as. Maria, sentindo-se responsável pela traição involuntária, tentou reparar. Falei sem pensar. Desculpem. Ana perdoou, mas a confiança abalou-se. Como posso confiar em alguém da família agora? Sofia mediava, mas o seu conflito interno crescia. Era ela a causa de tanta dor? Numa tentativa de reconstruir, Sofia e Ana participaram numa manifestação do orgulho em Lisboa. As ruas cheias de cores contrastavam com a sua realidade sombria. Ali, viram histórias semelhantes, famílias rejeitadas, mas comunidades encontradas. Talvez possamos sobreviver, murmurou Ana. Mas um encontro com um ativista trouxe realidade. Muitos perdem empregos, casas. Lutem, mas preparem-se. De volta, Ana procurou novo emprego, mas entrevistas revelavam preconceitos subtis. És casada? Perguntavam, e a honestidade custava oportunidades. Sofia, frustrada, questionava a moralidade social. Por que punir o amor?
O seu debate interno intensificava-se, sacrificar a relação para proteger Ana? Uma visita surpresa da mãe de Ana trouxe viragem. Não aprovo, mas amo-te, disse ela, chorando. O teu pai é teimoso, mas talvez mude. Ana abraçou-a, esperança renascendo. Mas o pai permanecia distante, simbolizando a divisão societal. Sofia confrontou os seus pais novamente, levando Ana. Isto é quem sou, declarou. O pai, relutante, murmurou, não entendo, mas não te perco. A mãe, mais aberta, ofereceu apoio tímido. Foi um pequeno triunfo, mas destacou o preço, anos de tensão. Porém, a relação delas enfrentava testes internos. Ana, desempregada, ressentia-se. Tu tens tudo estável. Eu sacrifiquei mais. Sofia, magoada, rebateu. Sacrifiquei a amizade, a paz. Não é competição. A discussão escalou para uma separação temporária. Preciso de espaço, disse Ana, mudando-se para a casa de Maria. Sofia, sozinha, refletiu sobre escolhas. Era o amor uma ilusão? Ou valia cada ferida? Contactos com grupos de apoio LGBT em Portugal ajudaram, histórias de superação inspiravam. Ana, meanwhile, encontrou um emprego num escritório progressista no Porto. É um novo começo, disse a Sofia numa chamada. Mas a distância testava-as, Maria mediava, não desistam. Aprendam com os erros. A reconciliação veio numa viagem de fim de semana à Serra da Estrela, onde tudo começara. Desculpa as dúvidas, disse Ana. Sofia, abraçando-a, aprendemos juntas. Mas o pai de Ana ligou, convidando para jantar. Quer tentar entender. O jantar foi tenso, com discussões sobre tradição versus progresso. O pai admitiu, Portugal mudou. Talvez eu também. A mãe sorriu, esperança no ar. Mas Sofia sabia que a jornada não acabara, preconceitos persistiam. Com Ana de volta, planeavam o futuro, talvez casamento, a adoção. Mas o custo emocional permanecia. Sofia questionava, as escolhas foram certas? O despertar delas inspirava, mas magoava. O jantar familiar marcou um ponto de viragem frágil, mas a realidade testou rapidamente. Ana, no novo emprego, enfrentou colegas curiosos, forçando-a a equilibrar autenticidade e discrição. Em Portugal, ainda há quem julgue, confidenciou Sofia. Esta, promovida no trabalho, usava a posição para advogar por inclusão, mas sentia o esgotamento. Maria, agora aliada firme, organizava encontros para curar feridas. Somos família, apesar de tudo. Mas o pai de Ana lutava com as suas crenças, alternando entre aceitação e recaídas. Leio sobre isso na Igreja Moderna, admitia, mas velhos hábitos persistiam. Sofia e Ana aprofundavam a relação partilhando sonhos, uma casa em Lisboa, viagens pela Europa. Mas conflitos morais surgiam, adotar crianças num país onde casais do mesmo sexo enfrentam escrutínio? Queremos isso, mas o mundo está pronto? Questionava Sofia. Um evento social escalou a tensão, uma festa de família onde um tio conservador confrontou-as, isso não é natural. Ana defendeu-se, amor é natural. Sofia, apoiando, sentiu orgulho, mas o incidente reabriu feridas. O pai interveio, basta. Elas são da família. O despertar coletivo crescia. A mãe de Ana juntou-se a um grupo de pais de filhos LGBT, partilhando histórias. Mudei por ti, disse a Ana. Esta, emocionada, viu o preço pago render frutos. Porém, Sofia debatia-se com danos passados. Traí Maria inicialmente. Valeu? Ana respondia, crescemos. As escolhas erradas levam a certas. Numa viagem a Porto, planeavam um casamento. Será simples, mas nosso, decidiram. Convites aos pais trouxeram ansiedade, aceitariam? O dia chegou numa capela progressista. Os pais compareceram, o pai com um aceno relutante.
Maria, madrinha, chorou de alegria. Votos trocados selaram um compromisso, mas Sofia refletia: o caminho foi de dor, mas levou à verdade. Meses depois, vidas estabilizadas, mas lições permaneciam. Ana, promovida, advogava por direitos LGBT. Sofia, inspirada, criava arte sobre identidade. Mas a sociedade evoluía devagar. Notícias de retrocessos, propostas contra direitos, lembravam a luta. No fim, Sofia e Ana sentavam-se no Tejo, refletindo. Pagámos caro, mas ganhámos liberdade. Foi a escolha certa sacrificar tanto por amor ou o conformismo teria sido mais misericordioso?